I still have him, Earthbound Immortal Uru! What is it? It's huge! Alô, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje estou com mais um episódio trazendo o universo de Yu-Gi-Oh! Para vocês. E hoje iremos falar sobre os Imortais Terrestres. Já tem um vídeo bem antigo no canal falando um pouco sobre geoglifos, então vou deixar aqui o cardzinho ou aqui para você dar uma olhadinha lá depois e saber um pouco mais e a gente discutir um pouco mais aprofundado. Se no caso que é apenas aquele debatezinho básico das cartinhas de Yu-Gi-Oh! Já continua aqui que a gente vai brincar e conversar com isso. Beleza? Então vamos começar aqui o nosso primeiro, que é o Earthbound, no caso, o Imortal Terrestre Aslapisco. É interessante porque começamos com o Beija-Flor, que é um dos geoglifos mais comuns, que a galera gosta bastante de usar. Eu acho bem interessante por alguns motivos que eu vou trazer aqui para vocês. Primeiro, o que eu acho mais legal é o fato de ter escolhido o Beija-Flor dentre de várias outras criaturas que tem lá. Tem o gigante, tem, no caso, o macaco, o lagarto, todas essas vão aparecer também. Só que eu achei interessante a escolha do Beija-Flor. Claro que eu acredito que os personagens, no caso, qual seria a personagem, no caso, a menininha que ela invoca essa carta, e meio que é a Carly, né? A Carly Carmine, ela é uma personagem que é como se fosse uma jornalista, né? Que ela é ficcionada por um dos protagonistas. E é interessante que a escolha do Beija-Flor é um tanto porque, da mesma forma que o Beija-Flor ele é viciado na planta, no caso na flor, e vai sempre lá, e é necessário a utilização do néctar para a sobrevivência do animal, eu acredito que a escolha do Beija-Flor para a Carmine também tenha um quê dessa personalidade dela, meio que dependente do Jack Atlas, que é o personagem que faz essa transição. E o legal porque a cor laranja, muitas vezes associado no mundo dos animes com o Naruto, pelo fato de ser a cor laranja, também tem o cabelo do Ichigo, aí tem outras coisas laranja também. Só que o que é interessante, no próprio anime de Naruto fala que Naruto, o ninja laranja, ele é um personagem que nasceu da mulher de cabelo ruivo, no caso cabelo vermelho, e o raio amarelo, que é o Minato. Então, juntando a ninja vermelha com o ninja amarelo, teve aí o ninja laranja. Eu quis fazer essa associação porque quando a gente fala sobre a cor laranja, muitas vezes é sim associado à junção do amarelo com a junção do vermelho. E o interessante é que as cores secundárias, muitas vezes, elas trazem uma proposta mesclada das cores primárias quando a gente fala sobre o simbolismo semiótico. Sim, existe sim, obviamente, o fato de a cor laranja faz associação a tal coisa. Mas normalmente quando a gente fala sobre a associação das cores secundárias, a gente fala sobre a questão da junção de duas cores. E o vermelho associado ao amarelo, nós temos o vermelho como uma cor muito de um amor muito intenso, claro, pegando a Carly muito associada ao Jack, que a morte dela no anime está associada ao amor que ela sente por ele. E no caso, o amarelo muitas vezes associado não apenas ao ouro, mas sim à luz e a algo mais grandioso, algo mais puro, algo mais enérgico. Então achei bem interessante que a cor laranja trazida aqui remete muito fortemente à personagem, a Carmine, que é a personagem que evoca essa criatura, juntamente associado ao amarelo do quão enérgico ela é, tanto que ela fala que ela gosta de tirar fotos e gosta de pessoas dando o melhor, porque assim ela se sente motivada a dar o melhor.
No quesito, eu acho interessante no formato que traz aqui, que a asa parece uma mão. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 penas trazendo esses dedos. Claro que se a gente for pegar o geoglifo do beija-flor, tem também esse formato, tanto que traz essa ideia, esse pés aqui. E legal porque traz também uma formatação do próprio bicho. Tanto que nós temos o hálux, né, que é aqui, no caso, o dedo aqui de trás, e traz também a própria estrutura de bico dele. Eu não achei muita coisa que referenciasse, eu até achei interessante o Asla Pisco, porque o pisco parece muito o quesito de bicar, né? O som pisco traz muito forte essa ideia de pescar, de picar. E eu acho legal que todos os imortais terrestres, eles têm essa proposta muito forte, principalmente do nome, que referencia muito forte as próprias ideias dos maias, astecas, incas e os geoglifos de uma maneira geral. E a invocação de uma forma interessante, onde tem que, no caso no anime, pegar almas de uma redondeza para que a criatura consiga ser summonada. E no caso aqui, na vida real, para que a criatura não seja destruída, ela precisa ter uma carta de terreno em campo, na casa de campo em campo, referenciado no anime como uma questão do campo que é se formado para a batalha e as almas que são puxadas a partir desse ponto. E no caso, uma habilidade que causa dano de forma direta, 800 dano de forma direta, não vejo alguma referência muito clara no próprio simbolismo, mas eu achei bem interessante a escolha assim do beija-flor, quanto ao simbolismo do beija-flor, essa ideia de ser algo apaixonado pela planta, apaixonado pela flor, onde a flor desabrocha, onde no próprio episódio que traz o invoco final do Asla Pisco, no caso, o Jack se abrocha como um novo grande herói do momento, trazendo essa ideia, por isso que ela se apaixonou por ele, por esse debrochar, esse desabroche que tem do Jack. Então achei bem interessante a escolha dos animais, eu acho que vale super a pena essa discussãozinha. O próximo é o Caracahua, que é o lagartão. E o interessante do lagarto, de uma forma geral, é que tem o verde. Algo que eu sempre gosto de abordar no quesito do verde é que o verde tanto afeta os fatores naturais, tanto a natureza propriamente dita, quanto a própria morte. A morte muitas vezes associada ao preto, mas é porque a morte é muitas vezes associada ao sombrio, ao desconhecido, ao misterioso, algo que o preto traz essa ideia. Mas no caso do verde, principalmente, fala sobre a relação que tem do podre, da morte, como algo mais doentio. E é legal porque o verde associado aqui, ele tem uma ideia com a própria personagem que evoca, que é a Misty Treadwell, onde meio que a personagem dela busca vingança. Essa doença chamada vingança, esse ódio doentio que ela tem pela protagonista que ela enfrenta, onde o irmão dela, ele era meio que poder psicocinético, e fez com que ele fosse parte de uma organização. Mas como ele não tinha um poder muito forte, os experimentos vão ficando cada vez mais fortes, cada vez mais pesados, e no final o personagem acaba chegando a óbito, e ela, no caso a Misty, diz que a culpa é da protagonista. Então é legal porque, primeiramente, esse verde representando o doentio, representando o maldoso, o rancoroso, o podre. Tanto que a personagem, ela meio que vai aos poucos se sacrificando também mentalmente, fisicamente, para que a vingança chegue aos seus finalmente. Então eu acho que esse verde, muitas vezes associado, eu acho isso que encaixa muito forte. E o legal é que, nesse caso, o efeito da carta, que no caso ela pode destruir o campo de uma forma geral, mesmo que o campo também destrua de uma forma interessante
a própria criatura, mostrando esse sacrifício que eu acho que vale a pena. E o legal é que o lagarto, ele tem a capacidade, alguns lagartos, obviamente, têm algumas capacidades um tanto exóticas, como, por exemplo, associado às lagartixas, onde perde um pedaço do rabo em busca da sobrevivência. Então, esse sacrifício corpóreo de destacar um pedaço do corpo, no caso, o rabo, como forma de sacrifício ou até mesmo doação para um objetivo final, onde ela busca tão doentiamente a vingança contra, no caso, a nossa protagonista, que faz com que ela não se importe em doar-se fisicamente, no caso até morrer, para que tal coisa aconteça e algo vai se tornando. Então, esse verde associado, ainda mais esse lagarto, faz essa ideia. E existem outros lagartos também, como por exemplo, um outro que esguicha o sangue pelos olhos, até mesmo soltam uns pedaços de, como se fosse a tanatose, que é o fingir morrer-se. Então eu acho isso bem legal, porque alguns personagens, eles referenciam de formas diferentes. E a escolha do verde, acredito que seja mais por esse motivo, onde tem essa proposta principal dessa associação. E é legal porque a motivação do protagonista ao lutar, ao duelar com esse antagonista, no caso, os nossos protagonistas do 5DS, enfrentando esses personagens, alguns são objetivos de pará-los, outros são, na verdade, apenas vítimas, onde as vítimas, né, no caso, os Dark Signatars, né, no caso, os signatários das trevas, eles enfrentam esses personagens. E é legal porque os Earthbounds, no caso, os imortais terrestres, essas entidades buscam personagens que possuem alguma relação forte emocional com aquele personagem para que tenha um embate emocional também. Então é como se realmente esses espíritos imortal terrestre, no caso até o lagarto, ele escolheu a Misty como a portadora porque sabia que ela já tem um rancor pela protagonista alvo, fazendo com que intensificasse essa vontade de vencer. Da mesma forma que no caso da Carly, o objetivo mais era escolheu ela para ser, no caso, a portadora do Asla Pisco, como forma de quebrar o protagonista, porque o protagonista ele já é, no caso, um pouco mais marrento, um pouco mais malvadinho. Então, no caso, quebrá-lo emocionalmente, tanto que o Jack ele iria se sacrificar para forçar o empate, mas no caso a Carly conseguiu, a partir do seu último suspiro de sanidade, fazer um efeito que no final ele acabasse ganhando e ela que acabasse perdendo. Então eu achei bem interessante essa escolha do fato de ser essa habilidade de destruir destruir todas as cartas do campo, porque até mesmo as cartas que são counter dela têm esse efeito. Então achei bem interessante essa proposta do lagarto, onde esse bicho rasteiro, muitas vezes doentio, que até perderia pedaço do corpo em prol do seu objetivo final, que é a sobrevivência, mas no caso o objetivo final dela é a vingança. Então achei bem interessante a escolha do Caracarruia ser aqui o animal, o mortal terrestre lagarto, que representa a Misty dentro desses princípios. Aqui nós temos agora o Cacapacuapu, que representa o gigante. É interessante porque os gigantes, muitas vezes, eles são associados de formas diferentes dependendo da mitologia que eles são abordados. No caso, alguns gigantes são realmente bestiais, são realmente selvagens, mas muitas vezes são associados à inteligência, os gigantes associados aos cíclopes, de uma forma interessante, tanto que até mesmo esse gigante tem uma proposta meio cíclope. Então, da mesma forma que os gigantes são criaturas selvagens, alguns são muito inteligentes, onde ensinaram, no caso, o Hefesto, deus da forja, a fazer armas e materiais com metal de uma formas magníficas, onde o Hefesto, aí sim, é o ferreiro dos deuses. Então, até mesmo em algumas mitologias, o Cíclope tem a sua ideia mais inteligente, mas também existe essa forma um pouco mais bestial. Ele brinca um pouco com esses dois lados. Tanto que o Apacuapu também brinca com um pouco disso. Tanto que esse personagem, essa criatura, o cara que usa esse mortal terrestre, ele luta contra o nosso protagonista principal do anime.
E esse azul, no caso o Kalen Kessler, ele vence do protagonista uma vez antes de ter a batalha final, mostrando essa sapiência referenciada. E o legal é que esse azul, ele traz uma ideia muito conflitante. Por quê? O nosso protagonista, no caso, o Yusei, ele é um dos melhores amigos do Kalen Kessler, juntamente com o Jack e o Crow, que teve todo esse início da gangue dos motoqueiros na proposta do anime. Mas, no caso, o cara sente que ele foi traído, apesar de que não, ele não foi traído, mas meio que foi enganado para que se pensasse dessa forma. Então, a ideia é que o azul, onde deveria ser uma tranquilidade, onde deveria ser uma paz de espírito, na verdade é um contraponto muito grotesco ao ponto de ser extremamente invertido. Onde aqui traz essa ideia do gigante azul, onde ele se sente gigante comparado com os outros, porque ele é superior, mas da mesma forma ele se sente pequenino pelas coisas que ele fez. Então é interessante porque eu vejo o Apacuapu mais como uma ironia mórbida, onde o azul deveria ser algo tranquilo, mas ele não está dentro tranquilo com a sua paz de espírito, porém ele se sente muito à vontade pelas escolhas que ele fez. E essa questão do gigante, onde mostra essa superioridade em cima da sua necessidade, porém a sua inferioridade emocional comparado com os outros. Então, eu gosto dessa ideia que foi trazido o azul, principalmente pela sua esse contraste emocional mórbido que existe da pequenez dele, porém invoca esse gigante, essa questão mais humanoide de todos eles, é o mais próximo do humanoide, porque é um humano gigante, o resto tudo é uma baleia, é um lagarto, tem assim meio que antropomórficos, porém de uma forma geral ele é um gigante humano, trazendo essa ideia também desse olhar, esse olho único. Tanto que a imagem do geoglifo que mostra o gigante tem meio que um formato mais humano com dois olhos, é que traz apenas um olho só. Então eu achei interessante a escolha do azul, trazendo esse contraste emocional, principalmente pelo fato da paz de espírito que o azul deveria ser, a tranquilidade que o azul deveria ser, a sapiência que o azul deveria ser, porém, no caso, o nosso Kalen Kessler traz totalmente o contrário em relação a isso, como se o Pacoapu ele quisesse criar uma ironia tão forte em cima do nosso protagonista ao ponto de fazê-lo agir de forma inconsequente, tanto que sim, tanto o Pacoapu e até mesmo o Uru, que também o nosso protagonista luta de uma forma direta, mas é como se fosse um objetivo de quebrar ele com certas inconsistências, algo que realmente acontece, tanto no Pacoapu quanto no Uru, que a gente vai ver um pouco mais pra frente. Então achei interessante essa ideia desse azul contrastante, dessa ironia do destino utilizado. Não vejo meio que uma habilidade muito clássica que referencia um pouco a habilidade do próprio personagem, no caso aqui ele é um demônio, então até aí vai, mas a habilidade dele é que ele pode atacar diretamente causando dano diretamente. Então acho que talvez esse ter efeito faria alguma coisa direta, como ele querendo causar um dano direto ao coração do Jack, do Crow e do Yusei, como forma de não vingança, mas sim mostrar que da mesma forma que ele sofreu pelas ações diretas dos personagens, ele também age de forma direta. Eu não acho muito que o anime, as cartas, as cores referenciem muito diretamente. Não acho que a Konami se dê muito ao trabalho de criar uma lógica conceitual ou histórica em cima das suas cartas, mas eu acho interessante um pouco a discussão pelo fato de mostrar que muitas vezes a gente pode utilizar dos conceitos básicos da própria semiótica, da cor, dos simbolismos, mas de uma forma geral você vai ver que não existe tanto nisso. Você é um world builder que traz essa proposta, está aqui vendo esses vídeos, estudando comigo, trazendo aí, acompanhando todos esses anos aí de canal, juntamente com quase 600 vídeos aí, eu acho que vale um pouco a discussão. Porém, é mais pelo fato que a gente quer.
Muitas vezes as empresas, as indústrias, os roteiros não trazem muito esses simbolismos, mas você, como alguém que realmente se importa com a construção de mundo, aí vale um pouco a discussão. É algo que vale a pena a gente brincar nesse papinho. Seguindo agora, a gente entra no Shaku Shaku Hawa, que ele é no caso, Killer Whale, né, uma baleia orca, e ele mais trabalha com o roxo. E é interessante que esse roxo, ele é um tanto... Da mesma forma que o laranja, que traz essa ideia de multicores, o vermelho e azul, algo que a gente vai trabalhar um pouco em cima disso, mas esse roxo, ele, né, no caso índigo, mas é o roxo de uma forma geral, ele é o Gregor. O legal desse Gregor é que ele não tem uma relação muito direta com o Crow, algo que foge um pouco da proposta original dos Imortais Terrestres, mas o que é interessante aqui é que a porta de entrada do Crow para o time, se tornando realmente um signatário e futuramente ganhando até o seu Blackwing, no caso, o seu dragão Blackwing, a porta de entrada é o Shakuakoha. E é interessante porque o azul e o vermelho, o que futuramente dá o roxo, tem tanto a questão das paixões, algo que os Imortais Terrestres buscam bastante, essa paixão mais fervorosa, essa vontade, esse desejo, essa imponência, esse ímpeto que o vermelho traz, mas da mesma forma que o personagem, ele é um tanto mais calculista, ele é um tanto um pouco mais frio, mostrado essas referências do azul. E o legal é que esse personagem, no caso, onde o roxo também traz essa ideia de evolução espiritual, muitas vezes os monges trazem essa ideia da evolução espiritual, a própria cor do chakra mais índigo, mais à altura da cabeça, referenciando isso, tanto que o próprio personagem, num outro arco, um pouco mais para frente, ele é um dos guardiões do templo, de um templo. Claro que não é ele do templo divino, mas sim do templo referenciado pelo próprio dragão escarlate, que é o grande meio que protagonista espiritual dos personagens, tanto que sempre aparece para mostrar a evolução dos personagens, mostrar uma nova carta ou até mesmo fazer uma reviravolta narrativa. E esse personagem, ele é meio que um guia espiritual, onde ele indica pro Jack como ele consegue o Supernova Dragon, né, o Scarlet Nova Dragon, onde tem essa ideia. Então achei bem legal porque o roxo traz essa evolução espiritual e traz essa ideia. E a baleia orca é interessante porque ela é extremamente inteligente, ela na verdade nem é baleia, ela é da família dos golfinhos, e mostra que meio que a baleia orca, ela gosta de brincar em grupo, apesar de muitas vezes estar um pouco isolada, mas ela gosta da própria família. Então achei interessante porque a escolha clássica da baleia orca aqui, né, a Killer Whale, a baleia assassina, é algo meio que contrastante, porque a ideia de falar que é uma baleia assassina, primeiro, não é baleia, segundo, ela não é assassina, ela só é um golfinho carnívoro e de grande porte, então mostra que o personagem não é uma baleia assassina. Não é uma baleia assassina pelo fato de que não é uma baleia, tanto que ele não é um Dark Signer, ele não é um signatário das trevas, ele não precisou morrer, ele apenas associou-se, tanto que ele, na verdade, ele é uma secla do Deus bondoso, que os próprios Dark Signataries, eles não estão afim. Então é interessante porque eu sinto que a escolha da baleia assassina aqui, ela foi muito mais associada ao simbolismo meio que não conceitual da baleia assassina em cima do próprio personagem. E o roxo trazendo essa ideia de espiritualidade, apesar de trazer também a ideia do vermelho e do azul, em cima do Krieger, eu achei bem interessante a escolha, um tanto irônico. Obviamente não acho que tenha, assim, acho que foi muito mais meio que coincidência, porém uma coincidência legal, uma coincidência interessante utilizada aqui pela Konami para fazer a escolha tanto da carta quanto do próprio personagem. Seguindo agora a gente vai para o amarelo, o Kuzilo, ele é um macaco, e é interessante porque o amarelo, muitas vezes mostrado essa parte enérgica, essa parte positiva do amarelo, porém o amarelo também ele é associado a coisas negativas, como por exemplo a saúde mental, muitas vezes ao medo, tanto que a tropa dos Lanternas Amarelos tem relação com o medo, o próprio gás do medo, do espantalho,
dentro do universo do Batman também é amarelo. Então você percebe que existe sim esse lado sombrio do amarelo que eu acho que entra aqui. Tanto que a escolha do macaco, onde traz essa ideia um pouco mais brincalhão, onde existe pelo fato de que o personagem, o Davak, ele não pega os espíritos dos humanos, mas sim os espíritos dos espíritos, tanto que a nossa protagonista que enfrenta esse rapaz, ela é meio que uma médium, onde ela fala com os espíritos e os espíritos dos espíritos das cartas também. Então essa brincadeira de algo um pouco mais não humano, mais selvagem, mais silvestre, mais feérico, associado à nossa personagem que traz essa ideia, né? A Lua que faz essa ideia com essa parte um pouco mais espiritual. E pelo fato de que ele trabalha muito com o medo, muito com a imponência, muito com, ainda mais que ele enfrenta crianças, então Signatário das Trevas trazendo esse medo, tanto que o Léo, né, na versão dublada, na versão mais ocidental, que ele tenta vencer, porém ele tem muito medo disso e precisa que depois a Aruka, né, viesse para o seu resgate e no final acabou, deu tudo certo para eles. Então achei bem interessante porque da mesma forma que ele suga energia espiritual, ele rouba o dragão, a assinatura dela, onde traz essa ideia de sugar energia, a própria carta também traz essa ideia de sugar energia, meio que roubando metade dos pontos de vida do oponente. E eu acho bem legal porque realmente essa cor amarelada, trazendo essa ideia mais do medo, mais desse lado mais sombrio do amarelo, apesar dos espíritos também serem espíritos mais meio que altivos, trazendo esse lado positivo do amarelo, eu acho que vale muito mais essa ideia do medo, muito mais essa ideia do sombrio. E, obviamente, a própria escolha do macaco, não fazendo uma referência necessariamente ao personagem, mas sim a proposta do embate que ele faz. Tanto que ele enfrenta uma criança, essa parte mais alegre, mais jovial, mais brincalhona, representada pelo macaco, além de ser uma carta mais relacionada a espíritos, né? Apesar de estar escrito besta aqui, mas ele enfrenta a protagonista associada a espíritos, onde tem essa ideia muito mais altiva em relação ao personagem de uma forma ideal. Até que a gente chega no Uru, onde nós temos quase que o chefe final, mas meio que atualmente, né, no caso não foi atualmente, mas o líder dos Signatários das Trevas, o Uru, a aranha. É interessante porque esse vermelho, o Roman Godwin, ele é o irmão do antagonista final desse arco, que foi o cara que trouxe toda a ideia. Então é interessante porque a família Godwin era uma família que conhecia a história dos Dark Signatários, também conhecia a história do dragão carmesim, do dragão escarlate, e ele quis o protagonista final, né, o caso do vilão final, que é a última carta que a gente vai conversar hoje nesse episódio. Então ele tinha um irmão, que era o Roman. Ele que era meio que o verdadeiro, que seria o escolhido pelo Deus bondoso, porém ele tinha meio que a associação dos dois, tanto o Deus bondoso quanto o Deus maligno, no caso o Uru aqui. Então ele não conseguiu meio que sustentar esses dois lados, então ele teve que escolher um e no final acabou caindo mais pro lado das trevas. Interessante porque o vermelho, muitas vezes associado ao sangue, à cobiça, ao mal, de uma forma geral, tem esse fator. Só que no caso, não é que o personagem seja maldoso, mas no caso ele teve que fazer uma escolha. Tanto que ele não era uma pessoa relativamente maldosa. Ela não queria meio que... Apesar que iria dominar o mundo no final das contas, porém tem a redenção dela durante o duelo, mostrando que realmente não era. Na verdade, ninguém aqui é realmente do mal. Todos eles queriam ter alguma redenção de alguma forma, ou fizeram escolhas erradas de alguma forma, mostrando que, na verdade, os deuses malignos, os imortais terrestres, eles que eram os verdadeiros antagonistas. Tanto que o rei do submundo, ele aparece no último episódio desse arco como forma de mostrar, mas no final acaba sendo vencido pelos nossos protagonistas, mostrando o poder da amizade, que é algo muito forte dentro de Yu-Gi-Oh! Poder da amizade, coração das cartas e os próprios espíritos das cartas e todos esses fatores que vocês já sabem para aqueles que acompanharam os animes, principalmente aí
o clássico com o poder das cartas, o poder da amizade, aí revirando, destruindo regras e tudo mais. Então é bem interessante como isso é formado. Então aqui o amarelo mostrando essa ideia, o vermelho, né, no caso, mostrando essa ideia, e a aranha como aquela que tece o destino, como aquela que controla a sua teia, aquela que comanda o local, aquela que capta os inimigos, aquele que come as coisas. Então, achei bem interessante a escolha da aranha pelo fato de muitas vezes também assistir a aracnofobia como o principal elemento do medo de muitas pessoas. Então, achei bem interessante esse vermelho, muitas vezes associado ao mal, à paixão, ao intenso, também aqui trazendo essa ideia. Então achei bem legal a escolha, né? Novamente, não acho que seja uma escolha realmente consciente, eu acho que seja mais pelas cores, meio que trazendo uma ideia mais forte pelo contraste que existe dentro delas, porém acho bem interessante essa forma de foi utilizada das aranhas, mostrando esse medo, esse tenebroso, essa manipulação e tudo mais associado, acho que vale super a pena. E no final a gente chega aqui no nosso último deus, nossa última carta de imortal terrestre, o Hirakosharaska, que é do nosso vilão final. No caso, nós temos o Godwyn, mais o nosso vilãozão, mostrando aí a sua grande imponência final com o Violeta, o Rex Godwyn, mostrando aqui numa maneira mais finalizada. É interessante porque o Hirakosharaska, ele é um condor, ele é um dos maiores pássaros que nós temos, principalmente aqui na região sul, tanto na América do Sul, quanto até mesmo na América Central. Mas nas Américas, de uma forma geral, como mostrava a própria religião dos maias, astecas e incas, o condor meio que uma árvore gigantesca, superior, sempre voando de forma bem sublime, porque ninguém atacava ele pelas costas, pelo seu tamanho, pela sua imponência. Então acho que a escolha do condor traz essa ideia de imponência, superioridade que o próprio animal trazia para a religião. E o violeta é interessante porque o violeta, dentro das cores do arco-íris, ela é a última cor visível dentro da mais forte, depois entra a ultravioleta. Então, considerando a cor mais intensa, mais forte, mais poderosa, acredito que tenha sido escolhido a cor violeta como principal elemento do Hirakosharaska, como forma de trazer essa superioridade do Rex Godwyn, porque ele queria ser um deus, mostrando tanto que ele poderia subjugar o poder do mal, o poder dos imortais terrestres, e também ter o poder do dragão carmesim dentro dele, tanto que ele utiliza os dois poderes contra os nossos protagonistas, porém, o nosso protagonista consegue virar o jogo puxando os poderes para ele, pelo menos o poder da parte mais divina. E é interessante porque o poder dessa carta, basicamente, ela é pular a fase de ataque e no final ele acaba causando dano suficiente para que a pessoa fique apenas com, no caso, 1 de vida. No caso, fazendo com que ele consiga atacar diretamente, faça com que a pessoa fique com um pouquinho de vida. Pelo menos isso no anime era feito dessa forma. Né? Talvez a carta mude, como o anime muda bastante, mas é interessante como ele pode fazer o oponente meio que fazer esses descartes, essas construções e tudo mais. Então, meio que indiferente do que for, mas pegando essa ideia mais narrativista desse anime, então é o que importa, indiferentemente do efeito da carta verdadeiramente. Então, acho bem legal a escolha mesmo, essa ideia do condor, a parte mais superior, muitas vezes associado a essa ideia do mais forte, do cabuloso, daquele que nunca vai ser, além do mais pegando a ideia do violeta como a carta mais forte, no caso a cor mais forte antes do ultravioleta, então você consegue ver o poder que ele pode trazer contra você, porém é o mais intenso dentre as cores, depois é só o ultravioleta, algo que você não poderia ver, porque eu, como eu superior, também não deixo você meio que sobreviver toda a essa ideia. Então achei interessante, eu acho muito legal essa proposta dos imortais terrestres, eles meio que têm outras cartas também, que são meio que imortais terrestres, mas meio que não são referenciados diretamente com os próprios geoglifos, então eu decidi não pegar. Então você pode perceber que existe sim também fusões, exceeds e outros efeitos que podem ser de outras cartas também associadas, mas eu acho que vale muito mais a pena essa associação dessa narrativa. Lembrando que se você vai criar o seu universo, os seus símbolos,
lembre-se também de fazer relações com personagens, com a plot, personalidades, porque isso traz um simbolismo e uma profundidade tão mais legal, tão mais intensa, que eu acho que vale super a pena essa discussão e super a pena quando você for pensar nas suas criações. Tentar ao máximo, dentro do possível, obviamente, criar conexões narrativas, de plot e outros pontos que vale, deixando cada vez mais imersivo e, obviamente, muito mais interpretativo e muito mais legal. Use a Buda suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!